Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo 26, para a nossa meditação nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e gostaria que você, a partir de agora, esquecesse tudo que você vai fazer daqui a 1 hora, amanhã de manhã, logo mais à noite. Esquecesse tudo, porque você veio aqui nessa noite para adorar a Deus. Você veio nessa noite para tributar louvores a Ele, porque Ele merece. Essa noite para meditar na palavra de Deus. E você tem toda a liberdade na presença do Senhor Jeová. Vamos nos ligar no reino de Deus, na palavra de Deus, na mensagem que Deus tem para o seu coração, para o nosso coração. Eu vou ler e os irmãos vão só acompanhar com os olhos, tá? São Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo 26. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Então soltou-lhes Barrabás, e tomando, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Oremos. Senhor nosso Deus e bendito Pai, no Teu nome mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, no Teu santuário, para reconhecer, Senhor, a Tua soberania, para reconhecer que o Senhor é Deus na nossa vida. Ó Pai Santo, para render louvores e adoração a Ti, e para nos prostrar diante de Ti, Senhor, reconhecendo o sacrifício que o Senhor fizera na cruz do Calvário, por cada um de nós, ó Pai. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai Santo, e nós queremos cada dia chegar mais perto de Ti, Senhor, através da obediência, através, Senhor, de fazer aquilo que Te agrada. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus, e desde já nós Te agradecemos. Amém e amém. Podeis tomar os vossos lugares. Jesus, na sua morte, a morte de Jesus. A Bíblia fala, o Senhor Jesus dizendo para nós nos lembrar da sua morte. Lembrar da sua morte até que Ele venha. Os homens gostam muito de lembrar do dia do nascimento. Nós comemoramos aqui, na quinta-feira passada, o nascimento da pastora Dinaí. Ela ficou contente, ficou alegre, está feliz, porque ganhou muitos presentes, porque foi homenageada pelo seu nascimento. Ela veio ao mundo, trouxe alegria. Você veio ao mundo e trouxe alegria. As pessoas ficaram felizes pelo seu nascimento. E a gente comemora o nascimento das pessoas, comemora o aniversário das pessoas. Mas Jesus, Ele fala para nós comemorarmos a sua morte. Lembrar da sua morte. E nós estamos aqui nessa noite para, juntos, estar comemorando a morte do Senhor Jesus. Ele veio, nasceu de mulher, obra do Espírito Santo, cresceu,
e começou o seu ministério, levando boas novas de salvação, de vida eterna, cura divina. Milagres aconteciam em todos os lugares que Jesus andava, algo novo acontecia. Mas um dia ele foi pego para ser crucificado, para morrer numa morte cruel. O Senhor Jesus não foi um conto de fada. Ele existiu, filho do Deus vivo, e se tornou homem como nós, e sofreu dores como nós, e padeceu mais do que nós. E ele foi pego para ser julgado, e ele foi julgado pela corte, e foi condenado. Pilatos o condenou e entregou aos soldados e disse: crucifica-o. A condenação dele era morte para ser crucificada. Pessoas para morrer crucificado precisavam ser pessoas muito perigosas, pessoas indignas. Era uma morte cruel, era uma morte vergonhosa. E agora, Jesus, o Filho de Deus, que só fez o bem enquanto ele esteve com vida na terra. Jesus, que só proclamou a salvação, a vida eterna, trazendo o reino de Deus para a terra. Onde ele chegava que tinha alguém morto, ele ressuscitava o morto. Onde Jesus chegava que tinha alguém com fome, ele trazia o pão. Onde Jesus chegava que tinha alguém com sede, ele dizia: eu sou a água da vida. Ele matava a sede, ele ressuscitava os mortos, ele expulsava os demônios. E agora, este Jesus que andou por esta terra 3 anos e meio, só fazendo bem, foi condenado numa corte suprema. Ele chegou diante da corte, e agora para ser condenado, e levaram ele para ser julgado, e ele foi condenado. Naquele tempo se soltava um preso antes da Páscoa, e Pilatos diz agora para o povo: queremos soltar Barrabás ou Cristo, Jesus o Cristo. E toda a população revoltada gritou em alto e bom som: solta Barrabás, crucifica Jesus. Qual é a causa de Jesus ser morto, crucificado? Só porque ele diz que era rei dos judeus. Ele teve a pena de morte porque ele disse que era filho de Deus. Porque ele diz: eu sou o rei, o meu pai me enviou para eu governar a terra. Eu sou o rei dos judeus, eu sou o filho de Deus. Eu sou o enviado, eu sou o Messias prometido. E agora a sociedade condenou ele, a corte condenou ele, os ministros condenou ele, os religiosos condenou Jesus, porque ele só fazia o bem. Mas as pessoas levantaram falso testemunho dizendo que ele tinha blasfemado. E agora eles viram e dizem: é morte e morte de cruz. E está entregue agora. Solta o criminoso perigoso e prende Jesus, o Cristo. Prende ele. E a primeira coisa que eles fizeram com Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, foi arrancar-lhe as vestes. Tiraram as vestes, despiram ele e vestiram nele uma veste de escarlata, uma veste de soldados, e escarneceram do nosso mestre, e diziam: salvou os outros e não salva a ti mesmo. E dizia, e cuspia no rosto do meu mestre, e cuspia no rosto de Jesus, e escarneciam do meu Jesus.
e deram uma cana para ele, e depois tomaram aquela cana e batiam na sua cabeça com aquela cana, como se fosse um bandido, um malfeitor, o homem que só tinha feito o bem para a nação de Israel, e agora estava sendo açoitado. Açoitado. E levaram ele preso, para ele tomar a cruz. E levaram ele preso, açoitando ele. E levaram ele, e ele não fez nada, ele não se defendia, porque ele disse: eu entrego a minha vida por amor à humanidade. A causa de Jesus foi essa. Ele poderia muito bem ter pedido miríades e mais miríades de anjos do céu e dizer: vem e acaba com todos esses meus algozes. Mas ele não, ele disse: a minha vida eu entrego para resgatar o mundo perdido. Nós não merecíamos isso que Jesus fez. Nós não merecíamos isso que Jesus se entregar por nós. Mas ele se entregou, mesmo sem nós merecermos. Ele sofreu a vergonha por nós. Eles chicotearam o nosso mestre Jesus. Os romanos tinham um chicote, que tinha nas pontas desse chicote, eles amarravam ossos. E aquele chicote era muito forte. E eles começaram a chicotear o mestre Jesus, indefeso. E aquilo entrava na carne e cortava, os ossos cortava a carne. E eles iam chicoteando o Senhor Jesus pelas ruas de Jerusalém. E Jesus humildemente foi buscar a cruz. E colocou a cruz nos seus ombros, e ele saiu pelas ruas de Jerusalém, e o chicote nas suas costas, e os algozes dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Livra-te, salva-te. E Jesus, ele pegou aquela pesada cruz, e andava com aquela cruz pelo caminho do Gólgota, porque ele havia de ser crucificado fora da cidade. Ele era indigno, ele não poderia ser crucificado dentro da cidade, ele tinha que levar a cruz pelos becos de Jerusalém, porque era obrigação. O réu que fosse condenado a morrer na cruz, ele tinha que levar a sua própria cruz. Ele era humilhado a levar a sua própria cruz e ainda apanhar. E meu Jesus estava ali agora, nas ruas de Jerusalém, com a cruz, com os meus e os seus pecados, apanhando, sofrendo, humilhação, sendo cuspido no seu rosto. E ele chegou a um momento que ele não aguentava mais, e ele caía e levantava com o peso dos seus pecados. Andando pela rua de Jerusalém, caindo e levantando com a cruz pesada, e a multidão atrás, zombando dele. Jesus não estava brincando de salvação, mas ele estava salvando as almas perdidas, através desse sacrifício que ele fizera na cruz do Calvário. Quando se fala para o crente, Jesus morreu, as pessoas imaginam: ah, Jesus morreu um qualquer, morreu porque quis. Mas Jesus morreu para te livrar da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Ele sofreu, foi uma morte cruel. O sacrifício que Jesus fez por nós não foi brincadeira, não.
Ele se entregou por mim, por você, para nos fazermos agora cidadão do reino do céu. Não foi de graça, foi pela graça. Ele pagou o alto preço, o preço que você não daria conta de pagar. Crente, por menos coisas, ele já fala que vai chutar o balde. Ele já fala que vai sair da igreja. Ele já fala que não vai ler a Bíblia mais. Ele já fala que não vai orar mais. Mas Jesus não fez isso. Ele renunciou ao céu de glória para ser humilhado aqui na terra. Por causa de você. Foi por causa de mim, foi por causa de você. E nós nunca paramos para pensar como foi o sacrifício, como foi a morte do Senhor Jesus. E Ele disse, não lembra do meu nascimento, lembra da minha morte. Nós estamos aqui nessa noite lembrando da morte do Senhor Jesus. Quando alguém morre, a primeira pergunta que vem, a gente fala, de que foi que ele morreu, irmão? Por que que foi? Qual foi o acidente que aconteceu? O que levou à morte desse rapaz, dessa senhora, desse irmão? A gente fica condoído, querendo saber o motivo. Será que não tinha um jeito dele não ter morrido? Aí Jesus disse assim, olha, lembra da minha morte. Veja que jeito foi que eu morri. Se lembra que alguém deu a vida por você. Nós não temos o direito de brincar com as coisas de Deus. Nós não temos o direito de brincar de ser crente. Nós não temos o direito de brincar de ser obreiro. Nós não temos o direito de brincar com as coisas de Deus. Porque é muito sério aquilo que Deus fez por nós. É muito sério o que Jesus fez por você. É muito sério o que Jesus fez por mim. Ele não abandonou a cruz, mas Ele caía pelo caminho e Ele se levantava de novo, porque Ele tinha que cumprir aquilo que era a vontade do seu Pai que estava no céu. Por amar de cantaras me fosse, me faias, temo lá e cantaras sou. Só Jesus poderia fazer esse sacrifício. Só o Filho de Deus poderia fazer esse sacrifício. Só Ele tinha esta coragem. E Ele fez. Sem reclamar. Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Tem muita gente que por muito menos está abrindo a boca para blasfemar, para dizer que não dá conta mais de seguir a Jesus, para dizer que vai abandonar tudo, para dizer que não dá certo, mas vai dar certo na sua vida, porque Ele é que garante a sua vitória, porque Ele já venceu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Ele já venceu por você. E Ele caminhando, porque Ele haveria de morrer fora da cidade. Ele haveria de morrer fora da cidade, para que você pudesse um dia entrar na cidade santa, no reino celestial. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Ele disse assim, olha, observai, todas as vezes como comerdes a minha carne, beberdes o meu sangue, anunciai a minha vinda até que eu volte. Todas as vezes que fizerdes isto, em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem para comer a ceia, lembra da minha morte, anuncia a minha morte, diga para as outras pessoas que eu morri, que eu paguei o preço. Alamada, Canchara, Sul. Será que você está anunciando a morte do Senhor Jesus? Será que você está anunciando que Jesus um dia morreu na cruz do Calvário? Uma morte cruel, uma vergonha maior, e Ele levando a cruz ali, e às vezes eu fico imaginando como foi difícil para o meu Jesus. De um lado, uma turba gritando o seu nome, do outro,
Os religiosos dizendo, quis reinar, e o que aconteceu com você? Vai morrer, o que será da sua vida? E Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, dizendo, eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou, o meu Pai que está no céu. Porque Jesus, ele se lembrava de você. Jesus se lembrava de você e dizia, eu não posso desistir, porque eu tenho um povo lá em Turvânia, lá no estado de Goiás, lá no Brasil, que eu vou resgatar com as gotas desse sangue que está correndo sobre este madeiro. Eu vou resgatar aquele homem, eu vou resgatar aquela mulher, eu vou resgatar aquele jovem, e é com a força do meu sangue, e o sangue esvaindo, e o chicote nas costas do nosso mestre, e ele caminhando por aquelas ruas de Jerusalém, no compromisso que o Pai tinha dado para ele, e ele saindo da rua, e ele caía pelas estradas, pelas ruas. Chegou um momento que ele não dava conta mais de se levantar, e alguém teve que ajudá-lo a carregar a cruz, a subir com ele ao Gólgota com a cruz pesada. E chegando ali, eles pregaram o meu Jesus em uma cruz com os braços abertos, com os cravos nas suas mãos, eles furaram o meu mestre. Com os cravos nos seus pés, eles cravaram o Jesus que nós estamos pregando nessa noite na cruz, a cruz da vergonha. Mas Jesus não teve vergonha de abrir os seus dois braços e dizer, eu abraço a todos aqueles que me aceitarem, que aceitaram o meu sangue, que aceitaram o meu nome. Eu quero mudar a vida desses que me aceitaram. E fizeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça do meu mestre. E o sangue esvaía da sua cabeça. Rei precisava de coroa. E agora eles fizeram uma coroa, mas fizeram uma coroa de espinho, para o sofrimento ser maior. E agora estava o meu Jesus coroado de espinho. Mas ele promete para a sua igreja, é uma coroa de glória. Ele teve uma coroa de espinho, mas ele quer te dar uma coroa de glória. É só você servir a ele, é só você obedecer a ele, é só você temer a ele, porque ele tem uma coroa preparada para você, lá na Lamada Cantares me fosse me faias. E agora levanta o meu mestre em uma cruz, lá no Calvário, pendurado no madeiro, e ele olha, e ele vê os seus discípulos de longe, e vê a sua mãe de longe, ainda consegue dizer para João, João, cuida da minha mãe, e houve escuridão no Gólgota. Por 3 horas, o sol se escondeu. Houve escuridão. A natureza protestou a morte do Senhor Jesus. Houve escuridão na terra, quando Jesus estava pendurado na cruz. A terra abalou, teve um terremoto. A natureza dizendo, eu não aceito, eu protesto. Mas Jesus, simplesmente ele firmou. E por 3 horas, houve trevas. Porque estava morrendo ali na cruz, a luz. A luz estava morrendo, e veio trevas sobre a face da terra. E houve um terremoto ali, naquele momento. E o centurião, quando viu o terremoto, ele se espantou e disse, esse verdadeiramente era o Filho de Deus.
Ele teve que testemunhar que verdadeiramente estava morrendo ali na cruz do Calvário o Filho de Deus. A natureza chorou, vendo o Filho de Deus sendo crucificado. Naquele momento ali, Jesus estava ali com o peso dos nossos pecados, das nossas culpas, levando sobre si. E aconteceu algo inédito naquele momento. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que hoje nós pudéssemos ter a passagem para o Santo do Santo. Agora nós podemos falar com Deus sem precisar de intermediário. Nós falamos com Ele porque o véu da separação foi rasgado. E agora nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Foi a morte de Jesus, foi assim, irmão. Pegaram uma lança e traspassaram o meu mestre. E saiu sangue e água. Foi assim a morte dele. Foi assim a morte dele. Mas ele acordou e levantou o seu rosto depois da escuridão e disse assim: Pai, por que me desamparaste? Pai, por que me desamparaste, meu Pai? Ele sentiu a solidão naquele momento, ele sentiu a dor, mas a dor maior foi a da solidão, porque com certeza Deus virou as costas e disse: eu não aguento ver o meu filho sofrendo assim. Mas ele queria que nós fôssemos resgatados, por isso ele não fez nada. E quando Deus retorna agora o rosto, o sol torna a brilhar. E Jesus, olhando para todos aqueles que estavam ali, ele diz: perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele liberou o perdão para aquele povo. Tem crente hoje que não libera o perdão. Por pouca coisa o crente vira as costas. Ele diz: eu não perdoo. O que fizeram comigo é imperdoável. Me pisaram, me fizeram isso ou aquilo. Está muito longe do sofrimento do Senhor Jesus. Jesus talvez ele olha hoje para muitos crentes e diz assim: eles não entenderam ainda porque que eu morri na cruz. Eles não entenderam ainda o meu sacrifício. Não foi uma encenação. Ele morreu de verdade. Morreu para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Por que você não perdoa agora as pessoas? Jesus perdoou, sem eles ter que pedir perdão. Tem crente que ele quer ser melhor do que Jesus. Ele fala: se vier se arrastando, se ajoelhar nos meus pés, eu vou perdoar. Só que Jesus, ele liberou o perdão sem que alguém pedisse perdão para ele. Ele disse: Pai, eu lhe quero liberar o perdão para eles. Perdoa, perdoa, porque não sabe o que faz. São inocentes. Este foi o meu Jesus. Este foi o sacrifício e foi a morte do Senhor Jesus, que Ele quer que nós anunciemos. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a minha morte, até que eu venha. É até que Ele venha. Ele não voltou ainda. Vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos falar para o nosso parente que Jesus morreu por ele. Vamos falar para o nosso amigo que Jesus morreu por ele. Vamos falar para os nossos amigos lá na escola, lá na faculdade, que alguém morreu para que você tenha vida e a vida eterna no céu com Jesus. Ele quer que nós anunciemos. E eu já fiz um compromisso que eu não vou parar de anunciar este Jesus. Eu não vou parar de anunciar esse Jesus. Enquanto vida eu estiver, eu quero anunciar que Jesus morreu para trazer a salvação a todo aquele que nele crê.
E Jesus quer esse compromisso com você. Às vezes Ele te dá a oportunidade de você pregar para alguém e você se faz de esquecido, de mal entendido. Quando Ele pergunta se você é crente, é porque Ele está dando uma oportunidade para você falar de Jesus para Ele. Quando Ele fala de pastor para você, é porque Ele está dando uma oportunidade para você falar de Jesus, o sumo pastor, para Ele. Deus te dá a oportunidade, quer que você fala, anunciai a morte do Senhor, anunciai o sacrifício do Senhor, até que Ele volte. É esta a função da igreja, é essa a nossa função, que você possa entender, que o Espírito Santo de Deus possa falar bem alto no seu coração, na sua mente, para você começar a fazer a obra de Deus da maneira que ela tem que ser feita, anunciar o Evangelho. Porque a volta do Senhor está próxima. O mais importante não foi Jesus morrer. O mais importante foi que Ele não ficou morto. O mais importante é que Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. E Ele ressuscitou de entre os mortos. E Ele está vivo. Ele está vivo e permanece à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Todos os outros deuses que o mundo comunga está morto. Maomé está morto. Buda está morto. Confúcio está morto. Todos os demais deuses que eles adoram, está na catatumba, os seus restos mortais estão lá, mas o seu Jesus, o meu Jesus, Ele vive e reina para todos sempre, está no céu de Lama de Canchara Sul. A grande diferença do cristianismo é essa, que o nosso rei está vivo. Ele morreu, mas a sepultura não conseguiu detê-lo, porque Ele ressuscitou de entre os mortos, e Ele prometeu nos ressuscitar também no juízo final. Ele disse: quem comer da minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele vai te ressuscitar, ainda que você morra. Deus vai te ressuscitar, e ressuscitar para a glória dEle, e te ressuscitar para a vida eterna com Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e bendito Pai, olha aí a tua igreja, Jesus. Olha aí os teus filhos, Jesus. Olha aí os teus servos, meu Pai, que está na tua presença, Pai. Nesta igreja, nesse momento, Pai, te adorando, Pai Santo. Nós vamos juntos agora participar, Senhor, do teu corpo, Senhor, e do teu sangue. Ter comunhão, Senhor, uns com os outros, e ter comunhão com o céu, e ter comunhão com o Senhor Jesus, e ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, e ter comunhão com o Senhor Jeová, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, muitos arrependidos, Senhor, por males que fizeram, mas eu quero, Senhor, como sacerdote, te pedir, meu Pai, que o Senhor perdoe os seus pecados, perdoa as suas culpas, perdoa as suas falhas, ó Pai, e entra na vida deles, ó Pai, e faz as mudanças necessárias, meu Pai. O Senhor é poderoso para fazer, Senhor, aquelas mudanças, Senhor, que é necessário na vida de cada um dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, te esperar a tua vinda gloriosa nas nuvens para buscar a tua igreja. Nós oramos, meu Pai, e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus. Talvez você esteja distanciado dos caminhos do Senhor e quer vir aos pés do Senhor nessa noite, e quer dizer: eu quero fazer uma aliança com Deus ainda nessa noite. Tem a primeira pessoa para Jesus? Se tiver, pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor? Onde está a primeira pessoa? E quer renovar a sua aliança com Deus, com o Senhor Jesus. Ele vai mudar a sua vida. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer ter uma aliança contigo. Ele quer renovar a aliança contigo nesta noite ainda. Nesta noite ainda. Crie coragem, venha aqui à frente e nós iremos orar por você.
Onde está a primeira pessoa que quer? Até o final, até após o amém, você pode nos procurar e nós iremos orar por você.